Então, estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina, Cálculo 1. Então, vamos para a aula 4 da unidade 2. Então, aqui nessa aula nós vamos ver a derivada das funções exponencial e função logarítmica. Então, aqui a gente vai demonstrar através do limite, né, de definição de derivada, quais são as fórmulas de derivada para essas funções. Então aqui a gente vai considerar f de x igual a elevado a x, né? Então, da definição de função exponencial, né, esse número a ele tem que ser um número real positivo e diferente de 1. Então vamos calcular a derivada dessa função aqui pela definição de limite. Então, como é que a gente calcula aqui? A gente começa calculando o limite de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h, quando h tende a zero. Então, aqui, ó, como a gente tem a elevado a x mais h, a gente pode usar a propriedade de potência, né? Quando que a gente soma aqui no expoente, isso aí vem do que? Da gente multiplicar potências de mesma base. E aqui qual é a base? A base é a e os expoentes é o x e o h. Então, a elevado a x mais h é exatamente igual a elevado a x vezes a elevado a h. Então, né, só usando essa propriedade de potência a gente consegue reescrever assim o nosso limite. Aí agora o que a gente observa, né? Que a gente tem dois fatores aqui, ó, a elevado a x e a elevado a x. Então a gente consegue colocar esse fator em evidência aqui, ó. Aí fica a elevado a x vezes a elevado a h menos 1. Aí agora o que a gente observa? O nosso limite, né, é com h tendendo a zero. Então esse número aqui, ó, a elevado a x, ele não está interferindo em nada no valor do limite, né? Ou seja, ele é uma constante. Aí qual é a propriedade do limite? Quando uma constante está multiplicando a nossa expressão, né? Essa constante pode sair multiplicando, aí a gente calcula o limite da expressão que sobrou aqui. Então fica a elevado a x vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. Aí esse limite aqui é um limite fundamental, né? E o valor desse limite aqui é exatamente o logaritmo natural de a. Então a gente fica exatamente com a vezes logaritmo natural de a, né? E aí termina a nossa fórmula de derivação. Então a derivada da função exponencial a elevado a x é exatamente a elevado a x vezes log natural de a. Ou seja, para a gente calcular a derivada dessa função é só a gente multiplicar ela pelo logaritmo natural do a aqui, que é a base dela. Então a gente tem aqui um caso particular para essa função, né? Quando a função exponencial é a de base natural aqui, a base e, né? Então quando a função for e elevado a x, a derivada dela, né, usando essa fórmula, vai ser e elevado a x vezes o log natural de e, né? Só que o log natural de e é o logaritmo de e na base e, né, que é 1. Então a gente fica exatamente com e elevado a x, né? Bom, e aí a gente vê que a derivada da função elevado a x é ela própria, né? Então é uma função que tem essa propriedade, né? A derivada dela é ela mesma. Então aqui vamos ver a regra de derivação para a função logarítmica. Então a gente pega a função aqui, ó, f de x igual a logaritmo de base a de x. Bom, e aí aqui a gente calcula, né, a derivada por definição de limites. E como que a gente vai calcular, né? Isso aqui vai ser o limite com h tendendo a zero do logaritmo de x mais h na base a menos logaritmo de x na base a sobre h, né? Então, definição de derivada é isso aqui. Então, prosseguindo as contas, o que a gente vai fazer? A gente tem que relembrar aqui, ó,
essa propriedadezinha aqui do logaritmo. Quando a gente tem o logaritmo na base A aqui, ó, da divisão de dois números, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o logaritmo do número b na base A e subtrair o logaritmo de c nessa mesma base A. Então, quando a gente usa essa propriedade bem aqui, ó, já que a gente tem uma subtração, né, a gente pode calcular o logaritmo dessa forma bem aqui. Então, a derivada vai ficar o limite com h tendendo a zero de log na base A de x mais h sobre x. Aí o que a gente vai fazer, né? Aqui a gente tem que relembrar de outra propriedade do logaritmo, que é essa propriedade que eu vou colocar bem aqui, né? Quando a gente tem um número multiplicando o logaritmo, o logaritmo de b na base A, o que a gente faz, né, com esse número que está multiplicando aqui? Ele fica no logaritmando aqui, ó. Ele é o expoente do logaritmando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Esse h que está dividindo, a gente pode interpretar que que o logaritmo está sendo multiplicado, né, por 1 sobre h, certo? E aí esse 1 sobre h, ele vai virar o expoente do nosso logaritmando. Aí o nosso logaritmando a gente vai reescrever assim, ó. X mais h, né? Esse x que está no denominador, dividindo para x, fica 1, mais h sobre x, né? Aqui na base A. Aí esse número que está multiplicando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai virar expoente do logaritmando. E aí a expressão que a gente fica é exatamente essa. Limite com h tendendo a zero do logaritmo de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h na base A. Bom, e agora a gente usa a continuidade da função logaritmo. Então, sempre que uma função é contínua, o que a gente pode calcular? Sempre que eu quero calcular o limite aqui, ó, de uma função contínua, e aí essa função é uma função composta, né? É uma função desse tipo aqui, ó, com x tendendo a x0, por exemplo. Eu posso calcular exatamente a função aplicada ao limite da função g de x com x tendendo a x0. Então eu tenho que ter duas condições. Primeiro, o limite da função g de x ele tem que existir. E segundo, a função f é contínua. Então se eu tenho essas duas coisas, a função f contínua e o limite de g de x quando x tende a x0 é h, então vai valer exatamente essa igualdade. Então eu posso calcular primeiro o limite da função que está aqui dentro, né? E aplicar o valor desse limite exatamente na função f. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular o limite com h tendendo a zero dessa expressão aqui. Aí a gente calcula o limite dessa expressão aqui e depois a gente calcula o logaritmo da base A desse número que a gente vai obter. Então é isso que a gente faz aqui, né? Então, por que a gente pode usar essa propriedade? Porque a função f é contínua e porque esse limite vai existir. Então, né, aplicando essa propriedade, a gente vai ter o logaritmo do limite de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h quando h tende a zero. Bom, e esse limite aí, ele existe e ele é igual a e elevado a 1 sobre x, né? Então isso daí é uma variação daquele limite fundamental que a gente viu na aula 6 da unidade 1, né? Sobre limites. Então, esse limite aí é exatamente e elevado a 1 sobre x. Então, com o que a gente fica? A gente fica com o logaritmo da base A de e elevado a 1 sobre x.
Aí aqui a gente repete de novo aquela propriedade que eu falei, né? Então, o número que está aqui no expoente, ele passa a multiplicar aqui o logaritmo. Então, fica 1 sobre x vezes logaritmo de e na base a. Né? A questão poderia acabar aqui, né? Só que a gente pode usar uma propriedade muito legal aqui, que é a mudança de base, né, no logaritmo. Então, sempre que eu quero calcular o logaritmo de a na base b, se eu não quiser calcular na base b e calcular em outra base, na base c, por exemplo, a gente pode usar essa propriedade. O logaritmo de a na base b, a gente calcula como sendo o logaritmo de a na base c dividido pelo logaritmo de b na base c. Então, aplicando essa propriedade aqui, nesse logaritmo, esse logaritmo eu posso calcular assim, o logaritmo de e na base a. Eu não quero calcular na base a o logaritmo, eu quero calcular tudo na base e. Então, em cima vai ficar logaritmo. É sempre o primeiro aqui, ó, na base onde eu quero calcular, depois eu coloco a base, dividido pelo número aqui de baixo, né, o logaritmo desse número, na base em que eu quero calcular. Então, eu posso calcular em qualquer base aqui, né? Aí a base que eu vou escolher é exatamente a base e, que é a base natural. Então, ó, logaritmo de e na base e é exatamente 1, né? Então, isso daqui vai ser 1. E logaritmo de a na base e, né? Qualquer logaritmo na base e a gente chama de logaritmo natural, né? Então, é o logaritmo natural de a. Então, esse logaritmo de e na base a é exatamente 1 sobre o logaritmo natural de a. E aí, como é que fica? Isso aqui é 1 sobre o logaritmo natural de a, então a gente fica com 1 sobre x vezes logaritmo natural de a, que é exatamente 1 sobre x vezes logaritmo natural de a. Então, a derivada da função logaritmo de x na base a é exatamente 1 sobre x vezes logaritmo natural de a. Aí o caso particular, né, em que a f de x é exatamente o logaritmo natural de x, então a derivada dela vai ser 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e, né, porque a base aqui desse logaritmo é o e. Só que log natural de e é igual a 1, então fica exatamente igual a 1 sobre x. Né? Então a derivada da função logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então agora vamos resolver aqui alguns exercícios para a gente pôr em prática esses conceitos que a gente acabou de aprender. Então aí, vamos fazer a solução. Vamos começar pelo item A, né? Calcular a derivada de 2 elevado a x. Então, usando a regra da função exponencial, a derivada de 2 elevado a x é só pegar exatamente o 2 elevado a x e multiplicar pelo logaritmo natural da base aqui, que é o 2. Então essa é a derivada dessa função aí, 2 elevado a x. Item B, vamos calcular a derivada de π elevado a x. Então a derivada de π elevado a x é a mesma coisa, né? Já que ela é uma função exponencial. Então é exatamente π elevado a x vezes logaritmo natural de π. Então essas são as derivadas aí que a gente tem que calcular. Então aqui letra C, a gente quer calcular a derivada de g de x, em que g de x é logaritmo de x na base 3. Então a derivada dessa função g de x é exatamente 1 sobre x vezes, usando a regra da função logaritmo, é 1 sobre x vezes
o logaritmo natural da base aqui, que é 3. Certo? Bem simples, né? Só usar a regra de derivação que a gente acabou de aprender. Aí no item D, derivada dessa função aí, que é a logaritmo de x na base π, é exatamente a mesma regra, né? Então vai ficar 1 sobre x vezes logaritmo natural da base aqui, que é π. Então, como a gente pode ver, né, bem simples, só aplicar aí as regras que a gente aprendeu. Então, deixa eu ver, tem mais um exemplo aqui. Aqui um exemplo prático das coisas que a gente já começou a fazer, né? Então, determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a e elevado a x. Então, a gente já tinha começado a calcular ali inclinação de reta tangente e determinar a equação de retas tangentes na nossa aula 2 de derivadas, né? E lá a gente calculava essa inclinação através do limite, né? Bom, agora que a gente já sabe algumas regras de derivação, então questões desse tipo aqui elas se tornam mais fáceis, porque a gente não precisa mais calcular limite, né? Agora é só usar a regra de derivação. Então, primeiro, a gente quer saber em qual ponto a gente quer calcular a inclinação da reta tangente. A gente quer calcular no ponto de abscissa zero, né? Então, qual vai ser o ponto P ali que a gente quer calcular a equação, né, determinar a equação da reta tangente? Então, é no ponto zero e no ponto f de zero, né? Então, quem vai ser o f de zero? É calcular e elevado a zero, né? Então, o ponto onde a gente quer determinar a equação da reta tangente, essa reta ela tem que passar pelo ponto zero e elevado a zero é 1. Então, ela tem que passar pelo ponto 0, 1. Então, eu já tenho um ponto. Então, lembra, para a gente determinar a equação da reta tangente, a gente precisa de um ponto e da inclinação. Então, como ela é a reta tangente, a inclinação vai ser dada pela derivada da função nesse ponto, né? Então, a inclinação, né, m, ela vai ser a derivada da função e elevado a x. Só que vai ser a derivada da função no ponto x igual a zero, né? Já que a gente quer calcular a derivada nesse ponto. Então, a inclinação vai ser a derivada da função no ponto zero, né? É onde a gente quer calcular essa inclinação da reta tangente. Então, a derivada dessa função é o quê? Lembra que a derivada da função e elevado a x é ela mesma, né? Então, vai ser exatamente e elevado a zero. E e elevado a zero é 1, né? Então, de novo, o que a gente tem que lembrar aqui? Tem que lembrar que a derivada da função e elevado a x é ela mesma, ou seja, e elevado a x. Então, quando a gente calcula a derivada no zero, né, é só calcular e elevado a zero, que é igual a 1. Então, a gente já tem um ponto e a inclinação. Agora, a gente consegue determinar a equação da reta tangente. Então, a equação vai ser y menos y0. Quem é o y0? É 1. Vai ser igual a m. Deixa eu primeiro colocar aqui a equação geral, né? Y menos y0 é igual ao coeficiente angular da reta vezes x menos x0. No nosso caso, né, o x0 é 0 e o y0 é 1. E aqui o m, que é o coeficiente angular, também é 1. Então, usando essa equação da reta, né, então aqui através dessa equação, a gente consegue determinar a equação da reta tangente nesse ponto aí de abscissa igual a zero. Então a gente vai ficar com y menos o y0 é 1, m, né, que é o coeficiente angular, também é 1,
vezes x menos o x0 é 0, né? Então vai ficar y menos 1. 1 vezes x é x, 1 vezes 0 é 0. Então a equação vai ficar y igual a x mais 1. Certo? Então essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico da função e elevado a x. Então é uma reta que tem inclinação 1, né, ou seja, 45 graus, e passa pelo ponto 1, né, no eixo y. Então se a gente for desenhar o gráfico dessa função, ele vai ser mais ou menos assim. Então a função exponencial, ela é uma função que tem um comportamento mais ou menos assim. Mais ou menos assim o comportamento da função exponencial, né? E aí aqui ela passa pelo ponto y igual a 1, né? Que é exatamente o ponto onde essa reta vai tocar, né? Que é onde x igual a 0. Aí essa reta, ela vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui embaixo, para depois botar ela lá em cima. Mais ou menos assim. Agora eu boto ela aqui em cima. Então mais ou menos assim, não ficou muito legal, porque o gráfico também não ficou muito certo, né? Então deixa eu refazer aqui só o gráfico, né? Então para ficar bonitinho a reta tangente, né, o gráfico da função, ela tem que ser mais ou menos assim. Ela tem que tocar só nesse ponto. Na verdade é difícil de fazer isso, né? Fazer ela tocar só nesse ponto aqui. Tá ficando bem feio, né? Bora tentar fazer assim. Aí ela cresce, né? Função exponencial. E aí aqui exatamente no ponto x igual a 0 e y igual a 1 é onde passa a reta tangente e ela vai ter inclinação 1. Então é mais ou menos isso, né? Essa é a equação da reta tangente no ponto x, de abscissa x igual a 0, né? E é dessa forma que a gente calcula, né? Então vê, se a gente for comparar ali os primeiros exercícios em que a gente calculava equação de reta tangente, né, ficou bem mais fácil agora de calcular, né? Porque a gente agora está usando as regras de derivação, né? E aí a gente não precisa mais calcular essa inclinação, né, aqui através de limite, né, que é bem complicado ter que ficar calculando limite o tempo todo, né, para a gente encontrar ali a inclinação da reta tangente, né? Então, quando a gente tem, né, quando a gente está de posse dessas regras de derivação, né, essas questões desse tipo aqui, elas se tornam muito mais simples aqui de determinar essa equação da reta tangente. Então, na aula de hoje era isso que eu tinha para apresentar, né? Essas regras ali, essas fórmulas de derivação da função exponencial e da função logarítmica. Então, nas próximas aulas a gente ainda vai ver regras de derivação, vamos ver as derivadas das funções trigonométricas, a importantíssima regra da cadeia,
um importante teorema ali de derivação e continuidade, e por fim a gente vai ver ali derivações de funções dadas implicitamente, né? Então por hoje é só.